E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Muriel. Hello, everyone. É uma grande honra estar aqui essa noite. É uma grande honra estar aqui com vocês, com o Espírito Santo. Podem se sentar, podem ficar à vontade. Gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez, vem nos visitar. Quiser levantar a mão só, pra gente saber, conhecer vocês. Olha aí, seja bem-vindo. Parabéns. No finalzinho, a gente tem um pós-culto, um momento legal de comunhão, que a gente bate um papo, come uma pipoquinha. Vocês estão convidados, tá? É ali do outro lado da rua, nosso estacionamento. Todos estão convidados. Amém. E nessa noite, quase um devocional, né? Todo mundo em círculo aqui. Muito bom, muito top. Eu queria conversar com vocês, perguntar para vocês, na verdade, se vocês conhecem o chamado de vocês. Your calling. Por que vocês estão aqui? Por que Deus escolheu cada um? E quero que vocês reflitam sobre isso. Será que vocês são missionários, vão ser missionários, vão viajar pelas nações, vão mudar realidades na África, vão lá para a Inglaterra, dar uma volta lá no Camizungo, dar uma volta lá nos rolês no Marrocos? Será? Ou será que vocês vão ser apóstolos, vão estar na frente de um ministério, vão estar levantando líderes, vão estar fundando igrejas por esse Brasil afora? Talvez pilares financeiros, estão aqui para financiar o reino, estão aqui para, eita que caramba, tá solteiro, hein? Mentira, não tá não. Brincadeira. Será que vocês vão levantar milhões e milhões e bilhões e bilhões para o reino de Deus? Mas antes de descobrir o chamado de vocês, Deus, Ele pede que a gente se mova, Ele pede que a gente tome alguns passos. E a gente vai ver esses passos lá em Atos 13. Quem aqui ama a Bíblia? Aleluia! Aleluia! E glória! Thank you, Jesus! Oh my God! We have people from all nations around here. A gente tem pessoas de tudo que é lugar aqui. Aleluia! Então vamos lá, galera. Atos 13. Vamos aqui dando um contexto para vocês. Paulo e Barnabé foram escolhidos, foram enviados, chamados pelo Espírito Santo para ir pegar lá na Antioquia, longinho da terra deles, longinho de Jerusalém. E dando um contexto ali, Atos 13, 21. Estão fazendo milagre aí? Será? Será que rola? Não sei, hein? Na dúvida, peguem a Bíblia de vocês, o celularzinho de vocês também. Atos 13, 21. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Versículo 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi. Quando a gente vai buscar a Deus, querendo o nosso chamado, a gente precisa entender que é Ele quem escolhe. É Ele quem fala: você vai ser tal coisa, você vai ser tal coisa, você vai ser tal coisa. Porque não vem de dentro da gente, senão vem dele, vem do Espírito Santo, que testifica, que conhece o coração do Pai, que conhece o nosso cerne, conhece o nosso coração. E como ser achado? Essa é a grande pergunta. Voltando ali um pouquinho, Atos 13, versículo 1, a gente tem: e na igreja em que estava, em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Tinha uns homens de Deus parrudo lá, tinha uns brabo lá. E a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então tinha uma galera que estava preparada ali, tinha gente que já tinha vivido com governador, tinha gente que já era assim doutor, mestre da lei, que estava em comunhão com o Espírito Santo, profetizando que nem louco, falando em línguas, xarabanai. Só que aqui é uma grande lição, porque você está preparado? Você se capacitou para ser chamado? Provérbios 21, 31 vai falar: prepara-se o cavalo para a batalha, que a vitória é do Senhor. Se o chamado é do Senhor, o seu cavalo está preparado para ir para a batalha? Você se capacitou, você leu a palavra, você tem algum conhecimento para compartilhar,
às vezes não é nem sobre fazer uma exousia da vida, um curso de teologia, ou nem sempre é sobre ter uma faculdade, mas é realmente para dizer, eu estou pronto, estou com a espada na mão, com a minha fé pronta, eu estou aqui, Pai, só me chamar. Porque Ele não vai chamar quem não está capacitado. Como é que um guerreiro vai para a batalha se ele não prepara a espada dele, se ele não prepara a armadura dele? Não tem, ele não vai para a batalha, ele não é chamado. E esse é o primeiro ponto. Para ser chamado, você tem que estar preparado. A seguir a gente tem ali, Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor. Aqui a palavra servir, se a gente for lá no grego koiné, fala de liturgio, não sei se a pronúncia está certa, mas fala de assumir responsabilidades. Quando tem alguma coisa para resolver, um BOzinho para resolver, você vai lá e toma a frente. Você é aquela pessoa que no seu trabalho decide, eis-me aqui, vou lá, vou fazer. Tem que ir lá levantar umas cadeiras, puxar umas cadeiras lá no templo da igreja. Eu vou lá, eis-me aqui para servir, eis-me aqui para fazer. Ou você fica parado e espera, hoje não, hoje eu quero chegar uns 30 minutos depois, assim, tá tudo pronto, vou ficar de boa. Assumir responsabilidade faz parte de servir. Assim como realizar o trabalho bem feito. A gente é filho de um Deus de perfeição. Não adianta nada a gente fazer só 50% do trabalho e deixar para o irmãozinho fazer o resto. Não adianta nada a gente chegar no nosso trabalho lá e, pronto, deu 5 horas, bati meu ponto e fui embora. Imagina um médico, que loucura, o médico está lá, trabalha, chega no final do expediente dele, bati o ponto, vai embora da sala de cirurgia. Não vai dar certo, vai perder uma vida. Então, o servir é completar o seu serviço. E auxiliar os outros com o que você tem. Eu tenho um testemunho, eu falo por conta própria, que eu dei aula durante alguns anos em uma escola. Então, Deus me deu o inglês, Deus me deu a capacidade de ensinar. Só que depois eu fiquei, eu cansei dessa vida. Vou fazer outra coisa, vou focar em outra coisa, cansei da aula. E eu estagnei. Eu fiquei, acho que uns 8 meses estagnado, sem evoluir, sem crescer, sem conseguir outra aula, outro trabalho, sem conseguir fazer mais nada, porque eu abandonei aquilo que Deus tinha me dado. Então, sirva com o que você tem, entregue o que você tem. O servir é para o outro. Tanto que, se você for ver os dons espirituais, a cura, os milagres que a gente vê aqui, o apóstolo não cura a própria dor de cabeça, não, ele vai lá e cura de outra pessoa. O servir não é para ser servido, mas senão para que o próximo seja servido. E Atos 13, 2 vai dar mais uma lapada em nós. Peraí. E jejuando. Jejuar é mais do que, só vou me abster ali e ficar umas horinhas sem comer. Não é só isso. É realmente você está enfrentando uma batalha. O povo jejuava para ganhar batalhas. Não só isso. Mas, pensa que você está lá. Você vai enfrentar uma grande luta na sua vida, vai enfrentar um trabalho de conclusão de curso para aqueles que fazem faculdade, vai tentar uma nova vaga de emprego. É uma batalha, é um campo de batalha. Você não sabe o que vai acontecer. Só que quando você jejua, você está entregando nas mãos do Senhor. Jejuar é falar, Deus, está nas tuas mãos. O que eu posso fazer eu fiz. Está nas tuas mãos. Meus cavalos estão prontos, minha espada está polida, mas a vitória é do Senhor. E jejuar fala sobre isso, fala sobre entregar a Deus aquilo que pertence a Ele, que é a vitória. O povo jejuava para mudar a opinião de um imperador. Você tem noção de que um imperador é maior que um presidente. O presidente não é nada perto de imperador, é só um rei. O imperador é tipo o rei dos reis, assim. E o povo jejuou e a opinião de um imperador mudou. Tem uma batalha do povo de Israel que eles estavam prontos para ir para a guerra. O povo abriu um jejum, Deus ganhou batalhas para eles. Todo mundo foi derrotado. Do dia para a noite, assim, eles acordaram, todo mundo tinha fugido, os inimigos nem estavam mais lá. É uma loucura. Jejuar é muito poderoso. Jejuar é muito forte. E jejuar é uma forma da gente estar tão próximo de Deus que mostra para Deus que a gente não só canta, eis-me aqui, não tenho para onde ir, mas realmente age, ó Pai, eis-me aqui, minha confiança está em Ti. Minha confiança está em Ti. E outra coisa que é interessante que está aqui, no versículo ainda 3, orando, ou seja, conectado com Deus, né? Ali, sempre alinhado com o que o Pai está falando.
E depois, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que Ele coloca na nossa vida paz, coloca na nossa vida pastores, coloca na nossa vida líderes, chefes. E não é à toa, não é sem um propósito, senão para que eles nos enviem. Não tem como a gente falar, agora eu vou ser apóstolo, e sair andando, abrindo. Não tem, você não vai ter respaldo, você não vai ter envio, ninguém vai te reconhecer, nem o mundo espiritual. Os demônios vão chegar e você vai um tapa, tu vai voltar, com o rabo entre as pernas, porque tu não teve respaldo. E, cara, isso é tão importante, que Davi só foi reconhecido depois que ele foi ungido, depois que ele foi enviado. Outra coisa, quem enviou, na verdade, foi Jessé, o pai de Davi, que enviou ele para a batalha. Antes de ele enfrentar Golias, ele estava só servindo ali, ele já tinha sido ungido por Samuel, mas para ir lá para o campo de batalha, foi o pai dele que falou, vai lá, entrega queijo para os teus irmãos, serve teus irmãos lá. E quando Davi chegou lá, é que a batalha estava lá, é que a recompensa, o galardão, a verdadeira luta dele, o propósito, o chamado dele foi revelado lá, quando ele foi enviado, despedido pelo pai dele. Então é muito importante honrar as autoridades sobre a nossa vida. Amém, aleluia. Vocês estão vivos aí? Eita, aleluia, glória a Deus. Oh Lord, my God, look at me, oh God. E vamos lá, voltando ali para Atos 13, 22, a gente tem lá, achei a Davi, então, como ser achado, né? Jejuando, orando. E filho de Jessé, então tem que ter um pai espiritual, tem que ter uma autoridade sobre a sua vida para te empurrar para você ir. E homem conforme o meu coração. Como é bom a gente orar, Pai, faz um coração novo em mim, eu quero ter um amor pelas almas, eu quero ter um coração como o teu. Mas o que é ter um coração como o de Deus? Vamos dar uma visitada ali, Mateus 5, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, Mateus 5, um dos sermões mais lindos de Jesus, Sermão da Montanha, que só da lapada, my God. Mateus 5, 3, bem-aventurado os pobres de espírito. Davi, ele podia ser o rei de Israel, ele era brabo, Israel era uma potência naquela época, não é o que a gente vê hoje, cheio de guerras, era realmente, estava no centro ali, tinha o Egito embaixo, Babilônia do outro lado, ele ficava no meio, eles tinham toda a riqueza, eles tinham um poder bélico, só que ele era o manda-chuva, só que ele reconhecia que ele era pobre de espírito, porque ele reconhecia que sem Deus nada ele podia fazer. Tá ali, Salmos 34, ele se rende, ele reconhece, sem Deus não tem, sem Deus não dá, sem Deus não serve de nada. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa dependência em Deus. O evangelho são dois mendigos, um falando para o outro onde achar pão, porque nós dois dependemos do pão da vida, que é Jesus. Todos nós dependemos de Jesus. Sem Jesus não tem riqueza, sem Jesus não tem alegria, sem Jesus não tem paz, não tem amor. Ele é que nos enriquece. E outra coisa muito forte, que aponta para o coração de Deus, é ser alguém que chora. Olha aí, Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Cara, não tem como não ler um versículo tipo, Jesus chorou, tipo, Davi chorou por Saul, depois que Saul morreu. Davi chorou pelo filho dele, que fez um monte de desgraça, que perseguiu ele, que tirou o reinado das mãos dele. Ele chorou. É uma compaixão, é um perdão sobrenatural. Não tem como um ser humano perdoar o outro. Apenas o Espírito Santo permite isso. É uma característica de Deus perdoar. É uma característica de Deus amar seus inimigos. Eu só imagino as orações de Davi. Tipo, Deus, perdoa Saul. Deus, cuida de Saul. Não deixa Saul morrer. Não deixa Saul perder essa batalha. Porque Davi sabia que por mais que Saul fosse o inimigo dele, perseguisse ele, tornasse a vida dele um caos, Saul continuava sendo o rei dele.
Davi nunca desonrou Saul. Não importava o que ele fizesse. E chorou por Saul. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos. Quando a gente lê Mateus 5:39, também fala sobre se baterem na sua face, entregue a outra face. Não fala sobre submissão, não fala sobre... Fala sobre ser tão forte ao ponto de que, cara, não vai te abalar, não vai te derrubar. Quem aqui já lutou artes marciais? Já? Já experimentou artes marciais? Cara, quando a gente apanha, não dá vontade de bater mais forte? Não dá vontade de bater de volta? Agora vai. Dá vontade. Só que Provérbios vai falar, Provérbios 16:32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, e mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade ou uma fortaleza, dependendo da sua versão. Mais vale você ser manso, você saber que você pode revidar, mas aguentar. Alguém vem te dar um tapa, você aguenta. E se bater de novo, você aguenta. Porque você sabe a força que você tem. Você não duvida do Deus que te respalda. Você não tem dúvida da sua fé e de que a justiça pertence a Deus. Você não faz justiça com as suas próprias mãos. Senão você suporta a sua própria emoção e aguenta a emoção da outra pessoa. Isso revela muito de quem a gente é. Quantas vezes a gente vai lá e se irrita porque alguém não limpou o micro-ondas? A gente se irrita porque alguém pisou no nosso pé, porque alguém fez a gente tropeçar, ou sei lá, alguém faz a gente tomar ponto, como é o caso ali da Exosia. A galera... Eu tô falando. Que a gente vive em comunidade, então se um erra, todos tomam uma penalidade. É fácil de se irritar, mas... Aí, ó. Tá falando. Mas não é a resposta de Cristo. Cristo, ele foi escarnecido. Cara, falavam que Cristo era demônio, por expulsar demônios. Mas ele não respondeu, ele não se justificou. Ele permaneceu firme, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem respaldava ele. E isso é ser manso, é você ser tão manso que nada te abala. E em seguida, a gente tem ali Mateus 5:6, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Um pouco mais adiante, Jesus nos ensina, Mateus 6:33, buscai o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino e a sua justiça, ponto. Porque a nossa justiça é como aquele pano de chão que está lá na nossa cozinha, que a gente limpa o chão todo dia e não lava ele fica acumulando mofo, começa a ficar verdinho, cheio de mosquitinho. É aquele pano a nossa justiça para Deus. Buscar a justiça de Deus, ter sede e fome pela justiça de Deus, é como Davi nos salmos dele. Ele estava lá, dentro da caverna, perseguido, amassado, mas ele colocava o joelho dele no chão e falava: Deus, que seja feita a sua justiça. Davi não ia lá matar todo mundo porque ele se achava que a justiça dele estava certa. Não, ele colocava a justiça de Deus na frente da dele. E é isso que Deus quer. É isso que é ser justo. É reconhecer que Deus e os planos de Deus estão acima dos seus. E tudo isso já mostra, já reflete na gente o que a gente precisa ajeitar, o que a gente precisa arrumar para ter um coração como o de Deus. Só que Jesus não parou por aí não parou em Mateus 5:6, senão ele também falou, Mateus 5:7, seja misericordioso. Seja misericordioso. E misericórdia não é sobre falar, eu faço caridade. Não. Ser misericordioso é você ter compaixão, é você se colocar, é você se ver na posição da outra pessoa, ou ser até empático e se colocar na posição da outra pessoa. Quantas vezes eu assumo, eu erro. Então eu quero perguntar para vocês não cometerem o mesmo erro. Mas quantas vezes vocês veem alguém irritado, alguém triste e se colocam na posição da outra pessoa? Vai que alguém passa na tua frente no trânsito, mas você briga com aquela pessoa e em vez de se colocar no lugar dela,
Pensa, será que aquela pessoa não está passando por alguma coisa? Se possível, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vida, você enche do lado da pessoa e fala, o que você está passando? O que você está sentindo? Me fala, o que você está falando? O que está acontecendo com você? A pessoa, o Espírito Santo vai fazer aquela pessoa se abrir com você e você vai se colocar no lugar dela. E daí o Espírito Santo vai poder trabalhar através de você. E, cara, ser misericordioso é isso. Não é sobre palavras bonitas, senão sobre atitudes que mudam realidades. Mas Jesus não parou por aí não. Senão ele falou, sejam limpos de coração, Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mais adiante ele também fala, busque a Deus como as crianças, com um coração limpo. Lembra que eu falei em Mateus 6:33, buscar o reino de Deus, sua justiça, ponto? Exatamente, porque se você busca todas as coisas, você não está buscando o reino de Deus e a justiça, você está buscando todas as coisas que Deus pode te dar, e não é isso que Deus quer, e é por isso que a porta é tão estreita, porque as pessoas vêm em busca de Deus, em busca de alguma coisa, em busca de uma mudança de vida, em busca de uma oportunidade de trabalho, em busca de uma... Mas não é isso que Deus quer entregar. Eu quero que todos vocês fechem os olhos agora, se possível. Amém? Eu sei que quem está servindo não consegue, mas enfim. E se coloquem na posição de mãe ou de pai. Imagine que vocês são mãe e pai agora, já estão com uma família estabelecida. E imaginem agora que a criança de vocês vem correndo até vocês. Mamãe, papai, eu quero passar tempo com você. Eu quero te ouvir, eu quero saber o que está acontecendo. Pai, eu quero conversar, eu quero brincar com você. Mãe, eu quero brincar com você, eu quero passar tempo com você. Cara, como é que vocês se sentem? Não dá uma sensação boa no coração? Vocês não se sentem, cara, eu estou sendo o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, eles querem ficar ao meu lado. E é assim que Deus quer que se sentir. Vocês podem abrir os olhos. É assim que Deus quer se sentir. Vocês são essas crianças. Busquem a Deus. Deus, pai, eu quero passar tempo com você. Pai, eu quero fazer um devocional com você, eu quero ter uma hora com você, pai. E ele para tudo. A Bíblia fala, Jesus fala, meu pai trabalha sem parar. Mas eu tenho certeza que Deus para tudo quando alguém chega e fala, pai, eu quero conversar com você sobre uma coisa. Ele vai parar tudo. Ele vai te escutar. Naquela hora, os céus ficam em silêncio para ouvir o que você está falando. Porque Deus é pai. E isso é buscar a Deus limpo de coração. Essas pessoas veem a Deus. Deus escuta as orações dessas pessoas. Salmos 24, Salmo 51, a oração de Davi. Cara, Davi era uma pessoa assim. Não é à toa que ele era chamado de alguém com o coração de Deus. Como de Deus. Continuando, Jesus não parou. Mateus 5:9 fala de bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quão massa é você caminhar num supermercado e alguém falar, uau, eu vejo um brilho em você. Uau, cara, que profético você está aqui. Mas o que a gente precisa para isso acontecer? Ser pacificador. Para a gente ser reconhecido como filho de Deus, a gente tem que trazer a paz. Quando alguém está discutindo, seja num quarto, se você mora em comunidade, seja na sua casa, seja no seu trabalho, quando alguém está discutindo, debate assim, eu vou te quebrar no soco, menor. Não, no final do expediente, tua cara está no chão, não sei o quê. Mano, tu faz o quê? Tu passa reto, vai para o seu lugarzinho e senta? Ou você realmente faz a diferença e fala, peraí, o que houve? Vamos conversar. Ou faz alguma coisa para chamar a atenção deles. Escute ao que o Espírito Santo vai te direcionar. Se for necessário, leve um tapa na cara, porque você sabe quem você é. Você sabe o Deus que te respalda. Mas seja filho de Deus naquela situação. Isso é ter um coração como o de Deus. É ser alguém que vê um conflito, vai tentar com que ambas as partes tenham paz. E a gente vê isso. Cara, Davi, ele queria fazer paz com o filho dele, embora o filho dele quisesse tomar tudo o que ele tinha. E tinha conseguido tomar tudo o que Davi tinha. Davi estava fugindo, Davi já era velho. Pegou uma caravana e saiu correndo, porque o filho tomou o reino dele. Mas ele queria fazer paz.
E você vai ver com Saul a mesma coisa. Saul queria destruir Davi. E Davi falava: peraí, eu podia ter te derrotado, mas não, o que eu quero é paz contigo, meu rei. Cara, isso é ser pacificador. Isso é ser filho de Deus, de verdade. Vocês estão comigo, galera? Aleluia! Eu sei que está doendo, mas a palavra está aqui para nos confrontar. Aleluia! E para nos tornar mais próximos dele também. Bom, Mateus 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu quero contar um testemunho de um grande homem de Deus. Inclusive ele está pregando em São Paulo essa semana. Ele passou por uma situação muito difícil na vida dele. A esposa quis se divorciar dele. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele respeitou, assinou os papéis, ela se divorciou. E ele já tinha um ministério consolidado, ele tinha uma grande... Sim, ele fazia diferença no reino de Deus. E a esposa dele abriu um espaço na frente da igreja dele. Tipo assim, abriu uma igreja do outro lado da rua. Aí as pessoas xingavam ele nas redes sociais. No final dos cultos xingavam: assassino, adúltero, todo que tipo de desgraça. E um dia em oração, esse grande homem de Deus recebeu uma resposta do Espírito Santo. No momento em que você se defender, essa garra é sua. No momento em que você escolhe se justificar, ele deixa de ser teu advogado. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque o Espírito Santo justifica, e Jesus é o teu advogado. Você não precisa buscar uma justificativa em tudo o que acontece na sua vida. E eu falo por mim mesmo, porque muitas vezes eu me justifico, às vezes com Deus, às vezes comigo, às vezes com as pessoas ao meu redor, e eu me sinto mal, porque nesse momento em diante, a culpa é minha. E eu que tenho que apresentar cartas, eu que tenho que ser meu próprio advogado. Então não dá certo. Deixe que o Espírito Santo te justifique. Tenha um coração tão em Deus, que o próprio Deus vai tomar as tuas batalhas. Você não precisa temer. Deus vai na frente, abrindo o caminho. E Davi era assim, Davi orava assim. Salmos 7, Salmos 35, ele falava sobre isso. Seja feita a sua justiça e não a minha, Deus. Ele, cara, o Deus do universo, em que todos nós estamos vivendo agora, Ele nos defender. Você é louco, vocês não estão entendendo. My God. Vocês não estão entendendo, Você é louco. Enfim, vamos voltar lá. Atos 13:22. Aleluia! Achei a Davi. Primeiro, Deus é quem te acha. Se você estiver fazendo aquilo que atrai a atenção de Deus. Filho de Jessé. É uma paternidade para te empurrar, para te despedir. Uma paternidade para você honrar, para você ser longânimo, viver, para você poder viver mais. Que esse é o primeiro mandamento com promessa. Homem conforme o meu coração. E é aí que a gente é confrontado, porque é tão fácil a gente ver na mídia o oposto, sabe? A gente vê os animes. Quem aí assiste anime? Aleluia, eu assistia. Cara, One Piece, a gente vê ele apanha, o protagonista apanha, levanta mais forte, bate de volta e passa. Berserker, apanha, volta mais forte. E Goku, apanha, evolui de novo, parece um Pokémon. Cara, mas Jesus é exatamente o oposto. Jesus já sabia quem ele era, já tinha a paternidade firmada. E ele falou: mais forte é aquele que sabe quem é e não se justifica, do que aquele que vai lá e derruba uma cidade inteira, sozinho. Que vai lá e bate de volta mais forte. Não mostra quão forte você é, se você bate de volta, mas mostra o quão forte você é, se você sabe quem te apoia, quem te suporta e quem você é em Cristo Jesus. E, bom, continuando, que executará everything,
tudo. Toda é toda, em qualquer idioma. Não importa se é francês, se é alemão, se é grego, se é aramaico, se é hebraico. Tudo é tudo. Toda a minha vontade. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Eu quero que vocês reflitam agora. Vocês estão entregando 50% para Deus, 99% para Deus, ou vocês mergulham com tudo quando Ele dá oportunidade? Porque Deus é um Deus de oportunidades. E uma frase que eu gosto muito de levar para a minha vida é: a gente não tem como acelerar os planos de Deus, mas a gente tem como não atrasar eles. Quando a gente deixa de entregar o 100%, a gente só está atrasando a bênção. A gente só está freando aquilo que Deus está fazendo. Eu quero que vocês reflitam nisso essa noite. E levem isso para casa, levem esse conhecimento para casa. Realmente eu estou fazendo? Ou eu poderia fazer mais para Deus? Será que eu não estou sendo misericordioso? Será que quem está se justificando sou eu? Ou é Ele que está pleiteando as minhas batalhas? Pensem nisso. Pensem sobre isso. Porque o seu propósito, o seu chamado, ele sempre vai estar alinhado com aquilo que vem do coração de Deus. Quem decide o seu chamado não é você. Eu não posso escolher se eu vou ou não ser professor de inglês. Ele já tinha designado e ele já me formou um professor de inglês, ele já me ensinou a ensinar. E agora eu tenho que ensinar, mano. Se eu reter, eu estou retendo minha bênção. Estou entregando 50%. Então, pensem sobre isso. Pensem o que mais vocês podem acrescentar. Seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa. O quanto mais vocês podem refletir a Deus. E a gente vê aqui que, cara, Atos 13, 3. Eles falam que eles estavam jejuando e orando. Em Atos 4, e assim estes enviados pelo Espírito Santo. Que loucura! Imagina, uma coisa é você comprar uma passagem e você ir, e outra totalmente é o Espírito Santo pegar e fazer alguém ofertar uma passagem na sua vida e você ir. Cara, é outro nível, é outra realidade. Reflitam sobre isso. Que loucura que é ter Deus no controle de todas as coisas. Realmente, de verdade, viver essa realidade. Isso é saber o seu chamado. Se você já sabe qual é a sua identidade em Cristo, e se você já se posiciona, Ele vai te chamar, Ele vai te dar destino, quando for a hora certa, quando você deixar de atrasar, e Ele poder fluir na sua vida. Uma salva de palmas para o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quero achar um momento agora pra gente. Eu quero orar por todos aqui. Vocês podem permanecer sentados, não tem problema. Se eu puder puxar um louvor top aí pra nós. Eu queria orar. Se vocês puderem fechar os olhos também, para que o Espírito Santo entre nas nossas vidas. Espírito Santo que conhece o coração de Deus, nosso Pai, visite os nossos corações, alinhe-nos, Espírito Santo, constrange a mim e a cada um dos meus irmãos aqui essa noite, para que possamos alinhar nossos caminhos aos seus, para que possamos caminhar de acordo com o seu chamado, com aquilo que o Senhor tem para nós. Que a sua glória possa nos acompanhar e que o Senhor venha a enviar os seus anjos para abrir caminho. Que cada dia mais, Pai, sejamos mais como Tu, estejamos mais com o coração alinhado com o Teu do que com as coisas do mundo. Em nome de Jesus.